iniciar com essa frase hoje: nada é em vão, tudo vem para ensinar. Que todos tenham um bom dia, que Deus abençoe cada família e vamos iniciar, ok? No livro de matemática de vocês terão subtração, que é ideias e algoritmo. Lembrando que a ideia é de quantidade e o algoritmo é a organização no quesito ordem, unidade, dezena e centena. Vocês vejam aí nesse exemplo que vocês têm os termos da subtração, o minuendo, subtraindo, resto ou diferença. Ok? Então, vocês têm as ordens aqui, unidade, dezena e centena, ok? Isso é a organização dos algoritmos. E vocês também têm os termos, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Então, vocês têm 235 menos 124, ok? 4 menos 5, 1. 2 menos 3, 1. 1 menos 2, 1, ok? Então, 235 menos 124 é igual a 111, ok? Mais uma vez lembrando, os termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, as ordens que nós temos aqui, unidade, dezena e centena, ok? Então, vamos lembrar aqui, gente, subtração é a retirada, ok? Vocês vão diminuir o número. Vocês têm o número 36 menos 12, ou seja, eu tenho 36 bolinhas, por exemplo, e vou dar 12 para alguém, certo? Então, eu vou retirar, ok? Então, no caso aqui, ó, eu subtraio as unidades, depois as dezenas, ok? Isso se eu for por ordem, certo? No caso aqui, ó, eu tenho 6 bolinhas e vou doar 2, então eu ficarei com 4. Eu tenho 3 bolinhas na dezena, vou dar uma, então eu vou ficar com 2 bolinhas, ok? Lembrando aqui dos termos da subtração, minuendo, subtraindo, resto ou diferença, ok? Então, de 36 bolinhas, eu doei 12, certo? Para alguém, eu dei 12 bolinhas para alguém e sobraram 24. Eu fiquei com 24 bolinhas, certo? Vamos olhar a questão anterior. Nessa questão que vimos primeiramente, né? Também é a mesma coisa. Eu tenho 235 menos 124, ok? De 235 eu vou retirar 124, certo? E vou dar para alguém, se no caso for selos, papéis de carta, bolinhas, lápis, seja o que for, certo? Então, eu tenho 235 e vou retirar 124. Fazendo por ordens, né? Eu tenho 5, né? Vamos, por exemplo, papéis de carta e vou dar 4 para alguém. Eu ficarei com uma, restará uma. Eu tenho 3 papéis de carta. Vou doar 2, ficarei com um papel de carta. Eu tenho 2 papéis de cartas e vou doar 1, então ficarei com um papel de carta, ok? Isso vocês fazem a subtração por ordem, ok? Então, 235 menos 124 restaram 111 papéis de carta, ok? 5 menos 4, 1, 3 menos 2, 1, 2 menos 1, 1, ok? Então, vocês farão a leitura do texto que está no livro de matemática e em seguida farão as atividades, ok? Qualquer coisa, podem me enviar uma mensagem. No livro de ciências de vocês verão um texto falando sobre as plantas, ok? E o que são essas plantas, né? As plantas são seres vivos, né? Que nascem, crescem, reproduzem e morrem, ok? E bem no início vocês verão a classificação das plantas, né? E elas têm como raízes terrestres, aquáticas e aéreas, ok? No slide seguinte vocês verão a diferença, né? Dessa classificação das plantas. Aqui nós temos, né, o ambiente, né, e a classificação, né, das raízes terrestres, aéreas e aquáticas.
Temos a orquídea, né, que é uma planta terrestre que vive com as raízes na terra. Temos também a era, né, que é uma planta, né, que tem as raízes, né, nas árvores. E temos a nenufa, ok? Que isso aqui é uma planta aquática que vive com as raízes na água, ok? Então, essa é a classificação das plantas. Elas podem ser terrestres, aéreas e aquáticas, ok? Eu quero que vocês percebam aqui a raiz subterrânea, né? Que é a planta, né, terrestre, ok? Vocês vejam, ó, que toda a raiz dela é toda na terra, fincada na terra, ok? Então, essa raiz ela é subterrânea, então as plantas terrestres têm essa raiz subterrânea, ok? Na planta aquática, certo? Vocês verão aqui, ó, a raiz aquática, ok? Então, por isso que essas plantas são aquáticas, porque as raízes delas vivem na água, ok? Temos aqui também, né, as plantas aéreas, certo? Que geralmente elas estão em outras plantas, né? Então, a raiz dela aqui, ó, é totalmente aérea, por isso que essas plantas são classificadas como plantas aéreas, ok? Porque as raízes delas são fincadas, né? São juntas, unidas a outras plantas e tem esse formato aqui, ó, raízes aéreas, ok? Então, essa é a classificação das plantas. Nesse mesmo texto, vocês verão as partes da planta, ok? É como essa planta ela é dividida, certo? Então, vocês vejam que a planta está dividida em fruto, flor, folhas, raiz, caule, semente. E cada parte dessa, ela tem uma função. Por exemplo, a raiz. A raiz, além de sustentar a planta, a função dela é tirar do solo água e sais minerais para nutrir toda essa planta. Qual a função do caule? É distribuir, levar toda a água e os sais minerais para as outras partes da planta, certo? Qual é a função da flor? A flor, ela é o órgão reprodutor da planta. Qual a função do fruto? O fruto, ele protege as sementes, ok? Ele tem a função de proteger. E as folhas? As folhas, ela é responsável pela respiração da planta e pelo um processo chamado de fotossíntese, ou seja, a planta ela capta o gás carbônico, ok? Transforma isso em oxigênio. E no momento que ela faz esse processo, ela também produz o seu próprio alimento, ok? Então, a folha ela é responsável pela respiração, pelo processo de fotossíntese, que é a captação desse gás carbônico e transformá-lo em oxigênio, e nesse processo ela produz o seu próprio alimento, ok? Então, essas são as partes e as funções da planta. Então, só lembrando aqui, ó, uma plantinha, um novo esquema aqui, ó, a raiz, certo? Onde é retirado água e sais minerais, né? Temos o caule, que vai fazer essa distribuição da água e dos sais minerais. Temos a folha, que é responsável pela respiração e o processo de fotossíntese. O fruto, que protege, né, a semente. E a flor, que é o órgão reprodutor, ok? No livro de ética de vocês verão um texto, né? O que é a saúde, certo? Na verdade, é uma pergunta, o que é saúde? E saúde nada mais é, gente, do que o estado de normalidade do nosso organismo. O estado de normalidade do nosso corpo é quando o nosso organismo funciona bem, ok? E ele está muito relacionado à qualidade de vida da gente. Ou seja, como nós nos alimentamos, se nós praticamos atividades físicas, ok? Então, quando a gente tem uma qualidade de vida bacana, boa, então nós temos uma saúde
no qual a gente vai desenvolver um organismo normalizado, ou seja, é uma qualidade de vida que vai nos ajudar a ter um funcionamento do nosso organismo correto, ok? Então, vocês farão a leitura desse texto e realizarão as atividades das páginas seguintes, certo? Qualquer coisa, podem me enviar uma mensagem.